O bate-papo na saúde de hoje é sobre os impactos gerados pelas obras de transposição do Rio São Francisco em 5 estados nordestinos. A Fiocruz Pernambuco reuniu em seminário pesquisadores em saúde, acadêmicos e representantes de diversas comunidades atingidas pelos canais do projeto. São mulheres, quilombolas, indígenas e pequenos agricultores que tiveram seus direitos violados e lutam para enfrentar essa dura realidade, que gera impactos negativos para a saúde e qualidade de vida. Eu vou conversar com Marina Rocha Braga, da Articulação Popular Rio São Francisco, e com Maiana Maia, representante da Rede Brasileira de Justiça Ambiental. O bate-papo na saúde está começando. Maiana, muito obrigado pela sua presença aqui no Bate-Papo na Saúde. De nada, eu que agradeço. Maiana, a gente está aqui na Fiocruz de Pernambuco, no Centro de Pesquisas Ageu Magalhães, um seminário sobre a transposição do Rio São Francisco, né, e o impacto na vida das populações que vivem às margens do rio. Queria começar o programa com você para a gente poder entender o que acontece aqui no Brasil, né, em relação a essa falta de água no semiárido. Desde criança eu vejo imagens pela televisão, né, de gados seco, né, só o esqueleto daqueles gados no chão, aquele chão rachado, e o tempo vem passando e esse problema não é solucionado. O que acontece aqui no Brasil? Então, assim, a gente, historicamente, né, a gente vê uma construção social para o Nordeste que reforça muito essa imagem, né, essa imagem que você falou, né, da construção dessa referência da seca como a grande marca, né, a grande celeuma, o grande problema social dos nordestinos, né? E essa construção ela é atravessada por muitos interesses, inclusive o interesse, né, que também é histórico de grandes oligarquias e grandes latifundiários que faziam dessa imagem dos flagelados, né, também um instrumento para captar recurso para suas grandes obras, né, grandes obras que eram apropriadas, né, para interesse privado. Então, ter uma imagem da seca, ter uma imagem do flagelado sempre foi algo muito útil para poucas pessoas que podiam, a partir disso, acionar, né, o Estado, acionar recursos públicos para garantir esse montante de investimentos para o Nordeste que nunca matou a sede de ninguém, porque essas obras sempre foram obras que eram construídas nas áreas particulares desses latifundiários, né, inclusive com o suor e o sangue desses flagelados. Então, quando a gente conversa com um sertanejo e pede para ele fazer essa referência da seca no Nordeste, ele vai dizer com todas as letras, assim, e tem dito há muitos anos, né, que o problema do Nordeste nunca foi a seca, mas foi a cerca, né, porque essas eram as pessoas que nos períodos de estiagem, né, elas eram contratadas pelas pelas frentes de emergência que chamavam, viviam situações de trabalho humilhantes, degradantes, assim, na beira de fuzis, como eles dizem, sabe? Carregando peso para construir açude na terra do latifundiário e ele tendo que construir o açude e construir a própria cerca que ia separar esse trabalhador da água que ele estava levando para aquele latifundiário, né? Então, isso é uma referência histórica da região, né, a tal da indústria da seca, e que ela hoje se reveste de novas formas, com velhos e novos protagonistas. Então, quando a gente olha para essas grandes obras hídricas como resposta ao problema da escassez da água, a gente vê que é o mesmo discurso e são os mesmos interesses. E as obras de transposição do Rio São Francisco é uma dessas obras que você está falando, né? A obra da transposição não só ela tem essa história na sua origem, como ela tem um modus operandi que resulta em muitas violações de direitos, né? Se você caminha pelas obras da transposição, você vai escutar relatos como os que a gente ouviu no seminário, né, de pessoas que foram totalmente vilipendiadas no seu direito à terra, né, no seu direito à indenização justa, no seu direito de ser tratado com dignidade, de poder participar dos rumos, né, do seu futuro. Então, a gente vê toda a questão dos direitos que são negados às mulheres, né, que se colocam ali como vulneráveis numa situação das grandes transformações pelas quais o território passa para receber uma obra desse porte, né? Porque daí você
você pode começar antes mesmo da transposição, só a leva de trabalhadores, né? A leva de migração para essas pequenas cidades, para essas pequenas comunidades. O que isso afeta, por exemplo, a questão da violência, do uso de drogas, né? Dessas mulheres que são empurradas para a prostituição, do próprio sistema público de saúde que não dá conta dessa migração. Então, antes mesmo da obra em si acontecer, você já tem uma leva de impactos, de externalidades que são jogadas no ombro dessa população, né? Então, assim, o modus operandi da transposição, como de qualquer grande empreendimento, é o mesmo. É a lógica do sacrifício, é a lógica de que alguns poucos ficam com o ônus desse empreendimento, com o bônus desse empreendimento, e muitos carregam o ônus, né? A lógica de distribuição entre quem se beneficia e quem arca com os impactos é sempre muito desigual. E é uma visão também daquelas pessoas que vivem ali, que elas não são produtivas, elas não fazem parte do mercado consumidor, então podem tudo contra essas pessoas, né? Existe uma perversidade, porque esses empreendimentos, como a transposição, apesar da indignidade deles serem feitos em nome dessas pessoas, né, ele destina para elas dois caminhos. Ou é o caminho da exclusão, esse caminho da invisibilidade, né, de não ver essas pessoas, ou de vê-las como improdutivas, como pobres, como flageladas, né, de vê-las nessa desqualificação. Então, ou existe esse caminho da exclusão, de passar por cima, de tratorar as casas, né, de desalojar, ou a possibilidade da inclusão, mas que é uma inclusão subalternizada. Então, essas pessoas, quando elas são vistas como mão de obra para o trabalho pesado, né? Elas são vistas como a agricultura familiar, que pode ser capturada e ser útil para virar o agronegocinho, né? E os laranjas dos grandes empresários do agronegócio. Então, entre a exclusão e a inclusão subalternizada, né, essa população ela fica ali refém, e é por isso que existe muita resistência, né? Porque os modos de vida dessas populações, né, eles nos ensinam que existe uma vitalidade na forma de uso, de conhecimento e de convivência com seus territórios, né? Existe uma ancestralidade, existem valores, existe toda uma reprodução da vida, assim, muito aprendizado social naquilo, né? De pessoas que já passaram por muitas lutas, que conseguiram de alguma forma, com o suor mesmo, assim, com a organização popular, conseguiram algumas conquistas para ter uma vida mais digna nas suas comunidades, para conseguir produzir, e tudo isso de repente, né, colocado sob ameaça em nome desse dito progresso, desse dito desenvolvimento. Né? Porque, se depender do agronegócio, a gente vai comer com veneno, ou a gente vai comer carne podre. Então, essas populações elas são guardiãs desses bens comuns, e quando a gente permite que a lógica do sacrifício se abata sobre elas, a gente coloca em xeque a própria sobrevivência da civilização como um todo. Agora, o mais contraditório, porque eu assisti aqui o documentário, né? Os invisíveis, né? Sim. São as pessoas que vivem nessas comunidades afetadas pelas obras da transposição do Rio São Francisco, e os relatos, só tem relato negativo sobre as obras. E, no entanto, o governo federal ele usa essas obras como bandeira política, né? Como uma bandeira positiva. Houve a inauguração há pouco tempo do governo federal, houve uma inauguração também popular, né? Pelo Lula e pela Dilma. Será que não existe um canal de comunicação entre essas pessoas, né, e o governo federal para mostrar o quanto é negativo essas obras? Olha, eu acho que não é por falta de denúncia, e nem porque essas pessoas, apesar do título do documentário ser invisíveis, elas são invisibilizadas, né? Assim, porque elas têm voz, elas têm cara, elas são visíveis. Agora, elas não são escutadas, né? A invisibilidade ela parte justamente disso que você falou, de um canal de comunicação em que a perspectiva dessas populações não é levada a sério. Né? Então, assim, existe uma lógica, que é a lógica do lucro, né? A lógica do modelo de desenvolvimento, é a lógica que olha para a água, olha para o território como substrato para a produção de commodities. Essa lógica é compartilhada por alguns setores econômicos, né? E existem outras lógicas, que são as lógicas dessas populações, que vê a água como vida, vê a água, né, não como um recurso, mas como um direito. E essas lógicas, essas outras, elas não são escutadas, não são levadas a sério e não têm a oportunidade de se fazerem valer no debate público, né? Porque se tem uma marca que esses grandes projetos carregam, todos eles, é que eles estão totalmente antidemocráticos. Eles nascem, a concepção e a realização deles nascem de forma a não envolver essas comunidades. Então, assim, essas comunidades, elas gritam muito, elas denunciam, elas fazem manifestações, elas fazem marcha, elas fazem cartas, elas fazem vídeos.
Então, assim, não é que essa voz não seja dita, que ela não seja pronunciada, né? Porque tem alguém que está fechando os ouvidos, tem alguém que está fechando os olhos e está, né, construindo essa invisibilidade. Então, eu acho assim que o que a gente, como sociedade civil, né, o que a gente deveria estar pensando é que quando a gente olha para a condução que o Estado dá para essas grandes obras e a gente olha para esse processo totalmente antidemocrático, a gente deveria pensar quem que o Estado serve no momento desse. Por que que ele confunde o interesse de poucos setores privados com o interesse público? Quem que está capturando o Estado? Quem que está lá no Congresso com lobistas, né, modificando legislação? Essas legislações estão sendo modificadas hoje para beneficiar a população, para garantir direitos, para a gente avançar no processo democrático e cidadão, ou são mudanças que vão no sentido de retroceder para garantir o interesse dos negócios? Maiana, e como é que a academia, né, vocês sociólogos, pesquisadores, ambientalistas, como é que vocês contribuem e acabam saindo do campo das ideias para entrarem no campo da prática, né? Como é que vocês contribuem com essas comunidades para que elas sejam ouvidas, para que elas saiam da invisibilidade? Desde o campo das redes que a gente atua, né? Geralmente a gente aposta muito num espaço de diálogos de saberes, né? Então, criar espaços como esse, em que a gente pode ter a voz de comunidades diretamente atingidas, com pesquisadores que desde a universidade estão pensando na produção de conhecimento para a superação das injustiças sociais, né? E não conhecimento também privatizado para essas grandes empresas, que tem muitos, mas não são, né, não são os nossos, assim. Desde o campo das ONGs, dos movimentos sociais, assim, existe uma série de estratégias que, a partir desse diálogo de saberes, se fomentam, né, no sentido de conseguir promover justiça ambiental. Então, por exemplo, quando você vê que intercâmbios entre comunidades atingidas, né, um agricultor que sai de uma comunidade para conhecer a experiência da outra, para trocar aprendizados, levar experiências, dizer o que funcionou, como que uma empresa tal chegou no território dele. Existem muitas experiências positivas também, muitas experiências, né, de intercâmbio. O próprio fomento aos modos de vida tradicionais é uma grande chave, né? Porque assim, barrar esses projetos, quando essas populações, isso é uma coisa que eu acho interessantíssima, assim, porque quando uma comunidade diz não à transposição, diz não ao agronegócio, diz não à mineração, se a gente afina o ouvido, a gente vai ver que ela está dizendo sim também. Ela está dizendo sim para a agricultura familiar, ela está dizendo sim para as cisternas que ela quer para poder acessar a água da chuva de uma forma que não seja impactante. Ela está dizendo sim para o barreiro trincheira, ela está dizendo sim para a cisterna de calçadão para aguar as suas hortaliças, ela está dizendo sim para a agroecologia, para a soberania alimentar, né? Ela está dizendo sim para uma outra forma de vida que não seja pautada só pelo consumismo, só pela ganância do lucro. Então, assim, um não, ele é muito poderoso, porque ele está tentando conter uma violência, mas ele também está tentando anunciar que existe alternativas, e alternativas que são reais demais para não serem consideradas. Porque essas alternativas, elas precisam de fomento. Né? Se realmente você chegar para qualquer comunidade rural, vai ter muita demanda, vai ter muita necessidade de transporte, de educação, como escoar a produção. Não é que as coisas sejam perfeitas, idealistas, mas essas alternativas estão lá e estão sendo abandonadas, elas estão sendo inviabilizadas para que se apoiem projetos que são socialmente destrutivos, né, que são ambientalmente perversos. Então, assim, essa escolha é que tem que mudar, né? Então, a gente trabalha muito no sentido de fazer emergir essas alternativas e encampar elas como bandeiras, não só daquela comunidade, mas bandeiras de luta da sociedade como um todo. Porque a gente precisa entender cada vez mais, né, que a luta que aquela comunidade produz, né, para que aquela existência seja garantida, afeta a vida na sociedade como um todo, né? A riqueza do nosso país é ter essa diversidade étnica, né? É ter esse território vasto, com esses vários biomas, né? Com toda a riqueza hídrica do Cerrado, com toda a potência da Caatinga, a resiliência da Caatinga, né? Nós somos essa riqueza e essa diversidade. E tem pessoas que estão lutando para que isso se preserve e que elas não só preservam, como elas, no seu modo de vida, criam essa riqueza também. Tá certo, Maiana. Muito obrigado por esse bate-papo na saúde e parabéns pelo trabalho que você realiza na Rede Brasileira de Justiça Ambiental. Obrigada e obrigada aos ouvintes. O Bate-Papo na Saúde vai fazer um rápido intervalo. No próximo bloco eu volto com a Marina Rocha. Ela é da Articulação Popular do Rio São Francisco. Não saia daí que eu volto daqui a pouco. Até já. Todos os impactos sociais, ambientais, culturais, os possíveis e imagináveis nós sofremos.
Bate-Papo na Saúde sobre a transposição do Rio São Francisco está de volta e agora eu vou conversar com Marina Rocha, ela é da Articulação Popular do Rio São Francisco. Marina, muito obrigado pela sua presença aqui no Bate-Papo na Saúde. Para mim é um prazer estar aqui conversando com vocês nesse canal. Marina, você mora em Juazeiro, na Bahia, mora numa comunidade que está a 200 metros do Rio São Francisco. Queria que você contasse um pouco da sua história, né, como que você começou a se envolver nessa articulação na luta contra a transposição do Rio São Francisco. Olha, eu nasci numa área de Sequeiro, né, vizinho a um afluente do Rio São Francisco, e com a barragem de Sobradinho, as águas do Rio São Francisco ficaram próximo da minha casa, né? E nós sofremos muitas consequências por conta da barragem, que a comunidade nossa, a área onde a gente morava foi toda coberta. Nós tivemos que ser removidos por 2 vezes do local. Então, todos os impactos sociais, ambientais, culturais, os possíveis e imagináveis nós sofremos. Então, a gente tem uma experiência muito grande. Por outro lado, eu desde criança também, eu estudei numa comunidade que era na beira do Rio São Francisco, uma comunidade de pescadores. Então, a minha vida foi sempre, a partir de 5 anos, foi sempre convivendo com o rio. Eu sinto muito triste hoje quando eu vejo a situação do Rio São Francisco, porque ele é vida para nós. E aí você decidiu percorrer esses 2.700 quilômetros do Rio São Francisco e para registrar e ver o que está acontecendo com essas outras comunidades que vivem à margem dos rios. Desde adolescente, né, que a gente faz parte de algum tipo de articulação de movimento em defesa do Rio São Francisco. Então, a partir de 2004, nós resolvemos articular com outros grupos e outras entidades que atuam na bacia do São Francisco para se pensar alguma ação estratégica assim, de forma mais articulada. Então, a primeira ação que a gente decidiu fazer foi conhecer. A gente precisa conhecer se a gente quiser fazer um trabalho, né? Conhecer a região, a área geográfica, como também os problemas dessa bacia, o povo dessa bacia, a cultura, as experiências de revitalização que esse povo está fazendo, as experiências de luta, a diversidade de povo dessa bacia. Para mim, foi um dos aspectos assim, muito importante mesmo, foi conviver com a diversidade. Nós convivemos com as comunidades tradicionais, com os movimentos, com pessoas de pastoral, estudantes, pessoal da academia, algumas pessoas, parceiros da universidade e também do Ministério Público. Então, foi assim, foram momentos muito importantes, essa caminhada que a gente fez conjunta em toda a bacia do São Francisco. E qual é o objetivo desses mutirões? Olha, a gente foi conhecer. Então, como a gente fez mutirão, porque uma pessoa, uma entidade sozinha não teria capacidade de percorrer toda essa bacia. Então, a gente se organizou em vários grupos e fomos, cada vez a gente ia para uma região da bacia. Começamos pelo Alto São Francisco, lá na nascente do São Francisco. Então, foi muito importante a gente conhecer de onde o rio nasce, as pessoas, as problemáticas que lá estão, mas principalmente problemáticas que nós não convivíamos, porque não era comum nós conhecermos, por exemplo, a mineração. Foi lá em Minas Gerais que a gente conheceu a mineração. Foi lá que a gente conheceu a forma como o esgoto industrial é jogado para o Rio São Francisco. E assim são várias. Mas também conhecemos várias experiências de revitalização. Experiências com crianças, com escolas, com grupos organizados. Muitas experiências de revitalização do São Francisco que a gente, a partir desse conhecimento, também passou a divulgar e ser, assim, experiências piloto para outras regiões. Outras comunidades, né? Outras comunidades. Então, esses problemas vividos por essas comunidades, né, que vivem ali às margens do Rio São Francisco, não são gerados unicamente pela transposição, pelas obras dos canais do Rio São Francisco, mas também existem outros problemas, como a mineração, como a senhora falou, né? E quais são os maiores problemas que a senhora encontrou, né, os problemas enfrentados por essas pessoas, por essas comunidades? Olha, em relação aos povos e comunidades tradicionais, a gente viu muitos investimentos na bacia que ameaçam a vida
a continuidade da vida dessas comunidades e seus territórios. Então, muitas grilagens de terra. Por exemplo, vimos também o plantio assim enorme do eucalipto, por exemplo. Então, que além de destruir a terra, o solo, destrói a vida das comunidades que ali convivem, né? Naqueles lugares, naquelas regiões. Vimos a questão do problema do saneamento, como eu já falei. Tem também vários problemas relacionados com a irrigação de forma geral, né? Porque a irrigação a gente sabe que é quem leva 70% da água do Rio São Francisco. Então isso foi muito forte, tanto no Médio São Francisco como aqui, que nós já conhecemos no submédio, ela é muito forte a irrigação. Então existem vários problemas relacionados com a aquicultura, que ameaça a vida dos pescadores artesanais, as populações indígenas sendo expulsas de seus territórios, sendo ameaçadas, as comunidades quilombolas também sendo ameaçadas. Então, foi uma infinidade de questões que nós vimos. E também nós vimos os problemas das cidades, porque nós visitamos também as cidades da bacia. E uma cidade, uma metrópole como, por exemplo, Belo Horizonte, a gente viu muitos problemas do povo da periferia de Belo Horizonte. E Marina, você participou aqui na Fiocruz do seminário Rio São Francisco, Margens em Tensão, promovido aqui pela Fiocruz de Pernambuco, no Centro de Pesquisas Ageu Magalhães, onde foi exibido um documentário mostrando, né, os problemas que essas pessoas sofrem com os canais, as obras dos canais da transposição do Rio São Francisco. E um dos problemas relatados foi com relação aos impactos na saúde, né? Depressão, foi um dos problemas principais. Você viu, né? Qual foi o impacto dessas obras na saúde dessas pessoas? Olha, antes de acontecer essa construção das obras da transposição, nós fizemos um trabalho também na região por onde os canais iam passar. E nós já advertíamos as populações que tudo isso podia acontecer, haja visto que com os projetos de irrigação e os outros projetos que são implantados na bacia, isso sempre acontece. Mas para mim foi chocante ouvir das pessoas, né, as consequências, né, da implantação dessa obra na vida das pessoas. Eu fiquei chocada, principalmente com aquela imagem daquele senhor que está depressivo e ele dizendo que talvez se resolvesse os problemas dos direitos dele, ele melhoraria. Fiquei muito preocupada, né, com as adolescentes, né, como é que, até que ponto chegou, né, o desrespeito à pessoa humana. Então, nós fomos ameaçados várias vezes pelo Exército, quando nós fazíamos as manifestações das obras de transposição, e eles se apareciam como cheios de moral, os moralistas, e, de repente, a gente ouvir os depoimentos daquelas jovens, realmente chocou muito. Eu não esperava que pudesse ser de tanta gravidade o que aconteceu nos canais de transposição. Além de todos esses reflexos, essas consequências negativas nas vidas dessas pessoas, você ouviu algum relato positivo sobre essas obras? A gente percebe que a única coisa positiva ali são as pessoas hoje terem consciência de que esse projeto não vai resolver os problemas das populações que passam sede. Então, para mim, o mais positivo de tudo isso é o povo entender essa situação e estarem dispostos a lutar pelos seus direitos. E existe, Marina, algum canal de comunicação entre essas comunidades, entre essa ação dos mutirões com o governo federal? Olha, a gente fez várias ações, né, seja regionalmente, até em Brasília. Inclusive, aconteceram acampamentos em Brasília, onde tentamos várias audiências com os órgãos públicos, com os deputados, com também o executivo. Inclusive, na época da construção da transposição, era a Marina Silva, a ministra do Meio Ambiente. Tivemos audiência com essa ministra. Essa ministra esteve em Juazeiro. Foi lá que todo mundo percebeu qual era a postura de Marina, porque todo mundo entendia Marina como uma grande esperança na política. E quando ela chegou em Juazeiro, numa região como Juazeiro, um povo articulado, mobilizado,
ela dizer que era a favor da transposição. Isso foi uma decepção horrível para toda a população e a gente percebeu que eles estavam dispostos a qualquer custo construir essa obra, mas não com o interesse das populações, mas o interesse das grandes corporações, seja do mundo do agronegócio, do dono das construtoras, como a gente está vendo, né? O resultado de tudo isso. Em nenhum momento houve uma consulta pública, em nenhum momento essas comunidades foram ouvidas? Houve alguns encontros, inclusive houve lá em Juazeiro, né? Teve algumas audiências, mas as populações não foram ouvidas, porque se eles entendessem, se eles aceitassem a decisão da população, essa obra não teria sido construída. Marina, muito obrigado por esse bate-papo na saúde e parabéns pela sua luta, pela sua articulação na defesa da qualidade de vida dessas pessoas que vivem às margens do Rio São Francisco. Eu é que agradeço, né, a oportunidade de estar aqui participando desse bate-papo e também parabenizar vocês pelo trabalho que vocês estão fazendo. Eu não esperava assim, a dimensão do trabalho que vocês fazem, né, em favor das populações. Fico muito feliz de estar aqui com vocês. Tá certo, Marina, obrigado. O Bate-Papo na Saúde vai ficar por aqui e a gente se vê num próximo programa, sempre com um assunto que contribui para a efetivação do Sistema Único de Saúde. Até lá!